Meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estão aqui para mais um vídeo para o meu, para o teu, para o nosso canal Teologando e Capacitando. No vídeo de hoje eu quero falar sobre os 6 aspectos centrais do Evangelho. Só que antes de nós entrarmos no conteúdo do vídeo, eu quero lhe fazer um convite. Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, faça parte dessa comunidade apaixonados pela Palavra de Deus, o nosso canal Teologando e Capacitando. Também não esqueça de ativar o sino das notificações para você ficar informado toda vez que eu subir um vídeo novo para o canal. Não esqueça de deixar o seu like, pois o like ajuda muito o YouTube a engajar o canal com mais pessoas, e também compartilhe os nossos vídeos em suas mídias sociais de WhatsApp, Facebook e Instagram. Fazendo assim, você ajuda o irmão em sua caminhada cristã e também ajuda o canal a crescer. Pois bem, eu quero falar de 6 aspectos centrais do Evangelho. E meus irmãos, todos nós, ministros do Evangelho de Jesus Cristo, temos que ter em mente que o nosso chamado é para ministrar as boas novas de salvação. E esse é o propósito do Evangelho. Então, nós temos que pregar a salvação por um único caminho, que é Jesus Cristo. Fora desse caminho não há salvação. Foi o próprio Jesus que disse que ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por ele. E para isso, existem alguns aspectos centrais do Evangelho que nós temos que levar em consideração quando formos ministrar uma palavra para a igreja. Eu quero falar desses 6 aspectos que são muito importantes para nós. O primeiro aspecto que nós temos que ter em mente é o Evangelho, dizendo que o Evangelho ele é cristológico, ou seja, o centro da mensagem é Cristo Jesus. É pregar que foi Ele, Cristo, quem morreu pelos nossos pecados. É dizer que Ele foi a propiciação pelos nossos pecados. Foi Ele que morreu em nosso lugar. Então, o Evangelho cristológico é reconhecer a expiação de Cristo e seu poder eficaz na vida daquele que crê. Então nós temos que ter em mente que o Evangelho é cristológico. Tudo se baseia na vida, na obra de Jesus Cristo. O seu ministério, a sua morte, ressurreição, ascensão e a promessa que ele vai voltar para buscar a tua igreja. Então, nós temos que ter Cristo no centro de nossa vida, no centro de nossa pregação, de nossa mensagem, pois o Evangelho é cristológico e não antropológico. O segundo aspecto que nós temos que ter em mente é que o Evangelho é bíblico. O Cristo que Paulo proclamava era o Cristo bíblico. O Cristo que morreu por nossos pecados segundo as Escrituras. E hoje, muitos estão pintando um Cristo fracassado. Muitos estão pintando um Cristo sem poder. Muitos estão dizendo que o Cristo, que muitos estão dizendo ser o Cristo verdadeiro, muitos estão falando que nós devemos tomar cuidado. Por quê? Porque há um liberalismo querendo imperar ou querendo reinar em nosso meio. Só que nós devemos pregar que é o Cristo que as Escrituras sagradas nos apresenta, que é o verdadeiro Cristo Jesus. Nós não temos que cair no papo furado ou na conversa fiada
dos teólogos liberais, dizendo que não é desse jeito, não é assim que a Bíblia quis dizer. É assim, querido. Nós não devemos enfeitar para parecer ser bíblico. Nós devemos somente pregar o que a Bíblia nos ensina. Muitos estão pintando Cristo da maneira que eles querem, mas nós temos que pregar o Cristo das Escrituras Sagradas. O terceiro aspecto que nós temos que ter em mente é o que o Evangelho ele é histórico. Ou seja, em nossas pregações, nós precisamos frisar as referências tanto do sepultamento de Jesus, como também as suas aparições, pois o sepultamento atestava a realidade de sua morte. Entretanto, quando Cristo aparece em suas aparições, ali testificam a realidade de sua ressurreição. E aí hoje os liberais, como eu já falei, estão dizendo que o Cristo que morreu é histórico. Beleza. Todavia, entretanto, o Cristo que ressuscitou, como muitos estão dizendo, para os liberais, é mito, é ficção. Então eles acreditam no Jesus que morreu, mas não acreditam no Jesus que ressuscitou. Pelo amor de Deus, me poupe dessas conversas fiadas, me poupe dessas balelas. Foi ele que ressuscitou ao terceiro dia, como diz a Bíblia Sagrada, nos Evangelhos, o apóstolo Paulo falando. Então, querido, o mesmo Cristo Jesus que foi sepultado também ressuscitou ao terceiro dia. Não devemos dar ouvido a esses teólogos que tentam contradizer a palavra de Deus. A Bíblia é inerrante, a Bíblia é infalível. Nós temos que ter plena confiança na palavra de Deus, pois ela é autoridade. Quarto aspecto que nós temos que ter em mente é que o Evangelho ele é teológico, ou seja, a morte e ressurreição de Jesus Cristo não foram somente fatos, acontecimentos históricos. Eles também têm um significado teológico e resgatador para nós. Ele é doutrinário e é a base, pilar da fé cristã. Nós temos que ter em mente que Jesus morreu para pagar o preço pelos nossos pecados. Ele ressuscitou estar ao céu. Essa é a doutrina do cristianismo. O nosso Cristo vive, viverá e reinará pelos séculos dos séculos. Não cremos no Cristo morto. Nós cremos que ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou e hoje está à destra do Pai. Então, nós temos que entender que a morte e ressurreição de Jesus Cristo tem um propósito teológico. O quinto aspecto que nós temos que ter em mente é que o evangélico ele é apostólico. Como assim, irmão Luciano? O que isso significa? Significa que é uma parte essencial da mensagem autêntica recebida e transmitida pelos apóstolos. Ou seja, eles criam no Evangelho, na notícia das boas novas. Pedro, João, Mateus escreveram a respeito da morte, ressurreição de Jesus Cristo, o nascimento, como diz o Evangelho Lucas, também falando sobre o nascimento de Jesus Cristo. Então, nós vamos ter no Evangelho um caráter apostólico, onde os apóstolos falaram da morte, da ressurreição, do Evangelho, da notícia de boas novas. E o doutor Lucas
também dá ênfase no nascimento, no ministério, na morte, na ressurreição, curas, milagres. Tudo isso Jesus fazia, que está registrado pela boca dos discípulos e dos apóstolos. Paulo, quando se converte, começa a pregar um Cristo ressuscitado segundo as Escrituras. Então, o Evangelho ele é também de caráter apostólico. Sexto e último aspecto é que o Evangelho ele é pessoal, isto é, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo não são apenas história e teologia, mas são o caminho individual da salvação. Ou seja, individual porque eu tenho que crer para receber a vida eterna. Cada um em que crê que ele pagou o preço pelos seus pecados, pelos nossos pecados, e rasgou a célula de dívida que estava posta sobre nós, encontrará a vida eterna. Então nós temos que crer, temos que ter fé. O caráter do Evangelho, para ser pessoal, eu tenho que aceitar a obra de Jesus Cristo na minha vida. Eu tenho que permitir que o Espírito Santo me molde, me convença da justiça, do juízo e do pecado. Eu tenho que crer que Ele tem poder de me salvar. Querido, que Deus lhe abençoe. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Amém.